A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estaremos estudando a lição 4 da nossa revista, a revista da CPAD, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E essa lição 4 diz a atualidade dos dons espirituais. Nós estamos aqui para aprender. A escola bíblica dominical é um momento da gente aprender do Senhor, aprender os princípios bíblicos para a nossa vida, para que possamos entender como podemos ser usados por Deus através do Espírito Santo, como podemos fazer uso daquilo que Ele já nos deu, através dos dons que Ele já nos concedeu, para que possamos ser úteis na expansão do reino de Deus, na evangelização, na adoração e cumprir os propósitos e os planos do Senhor na nossa vida, mas cumprir com eficácia. Nós estamos vivendo um período difícil na história da igreja, muito difícil. É por isso que nós cristãos precisamos estar embasados na palavra do Senhor. Precisamos entender, compreender o que Deus tem para a nossa vida e como nós podemos utilizar das suas promessas para que possamos passar por este período, sabendo que nós somos peregrinos aqui na terra. E a nossa morada não é aqui. Mas enquanto estivermos aqui, que nós possamos cumprir os planos e os propósitos do Senhor. A atualidade dos dons espirituais. Ou seja, os dons espirituais são para os nossos dias. Os dons espirituais são para mim e para você, para aqueles que creem em Jesus. Amém? Amém? Tem muitos segmentos que acham que os dons eram somente para a era primitiva. Mas nós, os pentecostalistas, nós acreditamos que os dons são para os nossos dias, são para a minha vida. E essa também é uma linha que a Assembleia de Deus, nós temos como credo, acreditar e desenvolver os dons do Espírito Santo. No nosso texto áureo diz assim, ora, está em 1 Coríntios 12, 4, que diz, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Isso é muito importante. Há diversidade de dons. Nós vamos falar aqui dos dons do Espírito. Nós vamos estar falando hoje sobre 9 dons. Mas não significa que estes sejam somente os dons que foram designados para as nossas vidas. Mas nós vamos estar falando sobre estes 9 dons, os dons do Espírito, dons do Espírito Santo. Verdade prática. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. Isto envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Entenda uma coisa. Em Efésios 1, 13, diz assim, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Quando você recebeu, quando você aceitou Jesus, quando você creu em Jesus, você fez essa confissão de fé, você acreditou nesse evangelho que tem poder para salvar. A partir do momento que você tomou isso como posse para a sua vida, você foi selado com o Espírito Santo. Amém? A partir desse momento, você tem o selo
do Espírito Santo. Agora, desenvolver estes dons já é outra forma de nós aproveitarmos o que Deus tem nos dado. E nós vamos estar aqui aprendendo para que isso se faça, para que nós possamos utilizar o que Deus já nos deu. Deus já nos deu várias promessas, vários presentes. Nós temos à nossa disposição, pastor Renan, muitos presentes. Tem lá muitos presentes. Agora depende de mim e você de ir lá tomar posse desses presentes. Porque são presentes do Pai para os filhos, para aqueles que creem. E eu sou uma filha que eu gosto de tomar posse. Mas pensa numa filha que está na palavra, é promessa de Deus. Eu tomo posse para a minha vida. Então, são dádivas, são dons, graça. Não é porque você merece, porque você é muito espiritual. Nós vamos estar estudando isso ao longo da nossa lição, que você é usado nos dons. Nada disso. Nós vamos ver ao longo dessa lição o que isso significa. O que isso significa, tudo que nós recebemos de dons é para glorificar o nome do Senhor. É para exaltar o nome do Senhor. É para que o nome do Senhor seja propagado e não nosso nome. Nossa, mas aquela pessoa, ela é muito espiritual. Olha, porque eu conheço a irmã Fujioka, o irmão Fujiclique. Ele revela tudo, ele é muito espiritual, ele é muito santo. Não vai nessa conversa. Porque é claro que a pessoa que está em Cristo, que ela busca santidade, desenvolver os dons, mas tem uma vida ligada a Cristo. Claro que essa pessoa ela vai desenvolver e ser santa. Mas não significa que todo mundo que é usado pelos dons é uma pessoa perfeita, é uma pessoa muito espiritual. Vamos para frente. Aqui, porque senão a gente começa a entrar em outras áreas. Então nós pentecostais, nós acreditamos que os dons são para os nossos dias. Vamos estar, eu sei que já foi lido, mas é interessante nós lermos novamente, porque esta é uma lição que fica gravado no YouTube e nas redes sociais, para que as pessoas tenham um entendimento do que nós estamos falando. E a nossa lição hoje está embasada em 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Vamos estar lendo. Ora, há diversidade de dons. Se você não tem a revista, procure comprar. Ela é tão baratinha e ela é tão enriquecedora. Vocês têm que aprender a estudar a palavra de Deus. Paulo está nos exortando a conhecer, a entender, a não usarmos de desculpas. Não, conhecermos, compreendermos, a buscarmos, a desenvolvermos. Paulo nos exorta. Vamos lá para a leitura bíblica. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Vamos lá. Hoje, como eu disse, nós vamos estar falando sobre os dons do Espírito. Nós vamos estar falando sobre esses nove dons. Não que estes são somente os dons que estão à nossa disposição. Não, nós estamos falando sobre o que Paulo falou em 1 Coríntios 12,
a respeito destes 9 dons que nós vamos estar estudando, dons do Espírito. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui nós temos diversidade de dons, um corpo. Nós somos, a igreja é comparada ao corpo de Cristo. Diversidade de dons. A Tereza opera num dom, eu opero no outro, né? O pastor Silas opera no outro dom, o outro dom. Nós somos um corpo, cada um opera em um dom. Tem muita gente que é usado em vários dons. Mas isso não significa que eu, que tenho um dom, sou mais importante do que a Tereza que tem outro dom. Não, o importante é a harmonia, é a junção, é a diversidade, que nós nos unimos para que este corpo esteja em harmonia, para que este corpo seja saudável, e este corpo possa glorificar a cabeça que é Cristo. Então é a unidade, cada um na sua diversificar, no seu dom, mas sendo utilizado para quê? Para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o poder de Deus. Por isso que é tão importante nós sermos utilizados, nós utilizarmos os dons do Espírito, os dons que foram ortogados àquele que crê. Por isso que é tão importante, o apóstolo Paulo fala, busca os melhores dons, desenvolva, cresça. Mas para isso tem que saber quais são eles, entender como funciona. Dons espirituais. Vamos estar falando sobre a necessidade dos dons espirituais hoje. E sobre a exortação a conhecer os dons. O que são dons espirituais? Dons. A lição aqui nos mostra a necessidade dos dons espirituais para o nosso dia, usando 2 palavras gregas, que é pneumáticos e charisma. Pneumáticos significa espiritual, charisma, charis, graça, dom. Uma coisa que não é por merecimento, é graça de Deus. O que são dons espirituais? Aqui eu peguei bem a revista, tá, gente? Então a minha lição aqui eu peguei o que tá, o professor José. Professor Ezequias Soares. Ele aqui, então eu peguei a lição, peguei o que ele relatou na lição. O que são dons espirituais? Capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Capacitações especiais, sobrenaturais, algo que não é humano, é diferente de talentos que você pode desenvolver. São capacitações sobrenaturais, é você ser usado de uma forma que muitas vezes não se explica, em coisas que são impossíveis, mas você sendo usado por Deus para quê? Para a execução dos propósitos divinos e para o chamado de Deus para a sua vida na expansão do reino de Deus. Nós não estamos aqui expandindo reino próprio.
Por isso que dá a importância do corpo estar unido, para expandirmos o reino que é de Deus e cumprirmos o propósito que Deus tem para cada um. Cada um tem um propósito do Senhor. Já está delegado, determinado para você vários dons. Você que vai buscar. É claro que alguns são específicos, direcionados para determinadas situações, para determinado tempo. Mas você pode ser usado. Nós vamos estar indo para frente para a gente não atropelar. Funções dos dons espirituais. Nós vamos estar falando sobre esses 9 dons aqui, que o apóstolo Paulo fala na sua carta, 1 Coríntios. A função dos dons espirituais. Dons de revelação. Nós também vamos estar falando mais assim, um pouquinho mais detalhado a respeito desses dons. Dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espírito. Dons de poder, fé, dons de curar, operações de maravilha. Dons de inspiração, profecia, variedade de línguas, interpretação. Aqui nós vamos estar, na revista não está assim especificado, mas eu queria falar um pouquinho a respeito destes dons. Nós podemos observar Paulo orientando a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja muito rica, mas era uma igreja também que veio do culto aos ídolos. Então, eles vieram trazendo na sua bagagem muitas heresias, muitos falsos ensinamentos. Por isso que Paulo escreve essas cartas orientando. Quando você lê essas cartas de Paulo, principalmente Coríntios, você vai ver a exortação de Paulo a respeito do arrebatamento da igreja, a respeito dos dons, a respeito do casamento, a respeito daquilo que a igreja tinha que compreender, porque havia muita confusão. Eles já vinham com a mentalidade de que, nossa, aí na igreja tinha muita divisão, muita confusão. Eles tinham muitos dons. Era uma igreja que era uma igreja assim, que Deus tinha dado a eles muitos dons, mas era uma igreja ao mesmo tempo, uma igreja carnal. Tinha muita divisão, tinha imoralidade sexual, não muito diferente dos nossos dias, né? Confusão, quem queria aparecer mais, quem era mais usado por Deus, mais espiritual. Quem falava mais línguas, aí virava aquela confusão no culto. Todo mundo querendo, nossa, Deus, eu vou mostrar que eu vou ser mais espiritual, eu vou falar línguas estranhas o culto inteiro, porque aí eu sou muito espiritual. E aí virava aquela confusão, o culto uma confusão, uma desordem. Aí Paulo foi orientar, peraí, vamos a respeito, o que é falar em línguas? Quando você fala em línguas, quem está sendo edificado é você mesmo. Você fala com Deus, mas quem está sendo edificado é você mesmo. A pessoa que do lado não entende, não compreende, fala, esse povo é doido, tudo é maluco. Aí Paulo orienta, é melhor a gente falar em profecia, ser usado em profecia, porque a profecia você vai exortar, consolar, e o outro vai entender. Tudo com equilíbrio, gente. Tudo equilíbrio. Nada. A gente tem que tomar cuidado com os excessos. O que parece ser muito espiritual. Eu lembro que tem um grupo de pessoas aqui que começaram conosco no início do ministério, mas aí falaram, não, essa igreja, essa catedral da família, esse povo aqui está muito frio. Nós vamos para uma igreja que é muito espiritual. Muito espiritual. Lá eles falam língua estranha o tempo todo. Lá eles viram piruleta e falando em línguas, e línguas, e línguas. É uma maravilha essa igreja. É espiritual demais da conta. Foram.
Aí a igreja espiritual, irmãos, o pastor espiritual, está no 3º casamento. Traía a mulher lá na igreja espiritual, o povo falando em línguas. Por isso que isso não é sinal de espiritualidade. Falar em línguas não é sinal de espiritualidade. Expulsar demônio não é sinal de espiritualidade. Profecia não é sinal de espiritualidade. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Muita gente que se diz espiritual, muito usado, vou lá no profeta. Vou no profeta, na maioria das vezes não tem compromisso com igreja nenhuma, não está submisso à igreja, liderança nenhuma. Ele fala o que ele quer, do jeito que ele quer. Ele conduz, ele utiliza. Às vezes a pessoa até começa a ser usada por Deus mesmo. Mas aí ela começa a ver que aqui traz lucro. É a síndrome de Simeão. Opa, esse negócio aí de ser usado por Deus me traz uns lucrinhos. Então o irmão vai na primeira vez, a profecia, dá uma profecia boa, tal, né? Um negocinho bom, umas coisas boas, não exorta, não fala, irmão, você está em pecado, tem que mudar, senão você, né? Não, é tudo, eis que eu vejo uma porta aberta, eu estou vendo. Eis que te digo, mistério. A chave, estou vendo a chave. E aí, aquilo ali é muito usado. Sabe o que é isso, irmão? É gente sem compromisso com Deus, sem querer intimidade com Deus. Para de querer terceirizar a sua intimidade com Deus. Busca você a sua intimidade com Deus. Deus fala com você, Deus fala através da palavra, Deus fala através da mente. Mas precisa ser, o que está cheio o seu coração? Está cheio da palavra de Deus? Se alimenta da palavra de Deus? Ou de lixo? Aí é gente que não estuda a Bíblia, aí é levado por qualquer vento de doutrina. Você tem que ler Bíblia, para estudar Bíblia. Porque você examina o Espírito. Nós vamos ver sobre o discernimento do Espírito. Você examina se aquela palavra vem de Deus, se vem do diabo ou se vem da pessoa. Eu acredito em profecia. Eu já vi pessoas sendo usadas em profecia para a minha vida, mas eu nunca fui atrás. Eu nunca fui, peraí, o irmão lá ora e eu vou, o irmão Fujioka, eu vou lá no irmão Fujioka para ele ter uma revelação do que eu tenho que fazer. Nunca fui atrás. Se Deus tem que falar comigo, vai usar um profeta, ele vai confirmar o que Deus já me falou na palavra dele. Deus já falou comigo. E eu examino também. Sabe que eu não vou engolindo. Nossa, esse negócio é desse jeito. Não. A palavra do Senhor manda eu examinar. Fazer prova. Se tá na palavra do Senhor. Porque nada, nenhum sonho, nenhuma revelação, nenhum milagre miraculoso, ele está acima da revelação bíblica. Porque se estiver em desacordo com a Bíblia, isso aí é falso, isso é engano, isso é mentira. Porque nos últimos dias, os falsos profetas vão fazer milagres, vão exercer milagres mirabolantes. Por isso que nós temos que estar embasados na palavra de Deus, para saber e buscar o discernimento do Espírito, para saber se vem de Deus, vem do diabo ou vem da pessoa. Não vai engolir qualquer coisa, não. Não deixa qualquer um pôr a mãozinha na sua cabeça, não, meu irmão. Porque às vezes está tudo endemoniado, passa para você. Que dá brecha. Busca você a palavra do Senhor. Palavra de sabedoria. Esse dom é revelação de um fato que deve acontecer. Revelação que pode ser dada por meio de uma visão, de um sonho ou por meio de uma voz escutada. Isso também aqui não é que funciona só desse jeito também não, irmãos. A gente fica querendo explicar, dar explicação, mas às vezes tem muita coisa que não tem explicação. Mas vamos ver a palavra de sabedoria.
Aqui eu pus um exemplo para vocês terem um pouquinho do entendimento. Em Antioquia, um certo profeta de nome Ágapo, levantando-se, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio. Esse profeta também foi aquele profeta que falou que Paulo também ia sofrer, que ia sofrer muito em Roma. Ou seja, ele falou que haveria uma grande fome e houve. Palavra de sabedoria. O ano passado, no início do ano, eu sou uma pessoa que leio muito a Bíblia. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter meu momento com Deus, de tirar meu momento com Deus, para ler a Bíblia, para escutar Deus falando, escrevo o que Deus fala, eu anoto o que Deus me fala, eu ponho o dia, eu faço meus agradecimentos, escrevo meus agradecimentos, eu escrevo os meus pedidos de oração. Sabe por quê? Porque quando eu receber, eu vou lá e agradeço, porque às vezes a gente pede, recebe, nem... A gente tem que parar de ser ingrato com Deus. Às vezes a gente precisa exercer mais a gratidão. Sabe? Recebe alguma coisa, agradeça. Por isso que eu gosto de escrever. A maioria das minhas orações são escritas. Esses dias quando nós fomos mudar, eu peguei umas agendas. E até essa semana retrasada, meu marido foi levar mais uns móveis, uns negócios que estavam num apartamento ali. E ele foi levar para a fazenda. E ele achou um monte de agendas minhas. E ele trouxe essas agendas. E eu comecei a olhar. E comecei a ver as promessas de Deus para a nossa vida, para esse ministério. Eu comecei a ver as promessas de Deus. Eu comecei a ver Deus falando, Deus orientando, mesmo antes de existir tudo isso. Mesmo antes de saber que nós estaríamos pastoreando um ministério, presidindo o ministério, eu comecei a ver como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. Então, eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito de escrever. Eu gosto muito de ler a Bíblia. Eu sou apaixonada pela palavra. Eu sou apaixonada por esse Deus. E se eu amo a Deus, eu tenho que amar a sua palavra. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus, mas eu estou nem aí para a palavra dele. Que amor é esse? Então, se eu amo a Deus, eu quero conhecê-lo. Eu quero saber como que ele se manifesta. Eu quero entender os propósitos dele para a nossa vida. Porque tem denominações que acham que os dons já cessaram, que não são para a nossa atualidade. Mas nós não, nós cremos na atuação dos dons para os nossos dias. E falando sobre essa palavra de sabedoria, o ano passado, no início de 2020, eu já contei isso aqui, mas vou contar novamente, porque às vezes tem alguém que não escutou. Eu lendo a Bíblia, eu buscando de Deus orientação, e Deus me falando em tragédias, Deus me falando em pestes, Deus me falando em mortes pelo mundo todo, sepulcros abertos no mundo todo. Deus me falando do cessar das festas. Deus me falava do cessar dos casamentos. Cessar dos regozijos. Isso é língua estranha, irmão. Você não entende? Deus me falando. E isso foi no início do ano. Janeiro, fevereiro. E eu costumo anotar o que Deus fala. Mas estava muita tragédia. Cada dia que eu lia a palavra do Senhor, Deus me
mostrando e falando sobre tragédias, lutos, dores. E eu não anotei. Confesso para vocês que eu dizia, não, esse negócio tá muita tragédia. Nossa, é uma expectativa para 2020 assim. Nossa, mas vai ser um ano excepcional. E foi mesmo, um ano excepcional. Muito excepcional, principalmente na minha vida. Mas eu não tinha noção do que iria acontecer. E eu não anotava as palavras que Deus tinha me dado, eu não anotava. Eu achava que eu estava exagerando. Eu disse, não, cara, você está vacilando. Aí eu questionava comigo mesmo e dizia, parece que antigamente eu estava com mais intimidade com Deus. Deus me falava as coisas de uma maneira mais clara. E agora parece que você está vacilando, cara. Você está dando umas vaciladas. Eu comecei a dar uma questionada, assim, uma duvidada. Não anotava. E houve um dia que Deus foi muito claro nas palavras dele do que iria acontecer no mundo. E eu não anotei. O meu neto de 2 anos, Salmo Luiz, porque eu deixo a minha Bíblia, eu deixo o meu computador, eu deixo tudo em cima de uma mesinha lá. Eu deixo aberto. O meu neto de 2 anos, ele subiu na minha bancada e rabiscou a minha Bíblia na página onde Deus tinha me falado e que eu não anotei. Ele foi lá e rabiscou, assim, ó. E eu achei lindo. Ai, que coisa mais linda esse menino, olha só. Não tem problema não, é bom que ele vai tendo intimidade, vai vendo que a avó dele estuda a palavra de Deus e ele também aprenda. Deixei, não observei. Passado um mês, quando a pandemia começou, falei, gente, peraí, deixa eu dar uma olhada naquelas palavras que Deus estava me dando e que eu não anotei. E eu fui lá. A revelação de Deus era muito clara, era muito nítida do que aconteceria no ano de 2020. Palavra de sabedoria, do que vai acontecer, para a gente tomar cuidado, para a gente se precaver, para a gente buscar mais a Deus, priorizar mais a Deus. Palavra de ciência ou conhecimento. Esse dom é a revelação de um fato que está acontecendo ou que já aconteceu. Pode ser através de um sonho, de uma visão, mediante uma voz interior. O exemplo aqui, Jesus disse à mulher samaritana, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Olha aqui a palavra de conhecimento. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. A palavra de conhecimento. Você vai numa casa, você vai numa família, e Deus revela o que está acontecendo naquela família. Não é bola de cristal não, tá, gente? É revelação de Deus. Eu era muito usada também nessa palavra de conhecimento. Eu chegava às vezes numa casa, Deus me mostrava um objeto e eu ficava caladinha, não ia precipitando, eu ia deixando. Ia dando vazão para a pessoa, ia conversando, até Deus revelar o que era o mistério. A palavra de conhecimento. Fé. Fé é uma operação sobrenatural que capacita os crentes a realizar grandes milagres, manifestando o poder de Deus. Uma fé especial, concedida pelo Espírito Santo a alguns em certas ocasiões, para fazer alguma coisa de particular.
Aqui nós podemos ver que Jesus diz que quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, como um grão de mostarda, fareis coisas incríveis. Aquele que tiver fé, Jesus disse que fará obras maiores do que ele fez. Os que têm fé porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A fé é assim: eu agir sabendo o que Deus faz. Eu obedeço. Tem gente que, não, eu não vou orar não, eu não vou orar pelo enfermo não, sei lá se Deus não cura. Mas não é você que vai curar. Eu oro por todo enfermo. Se ele vai curar, se ele não vai curar, eu oro. Eu exerço a minha função, eu coloco a minha fé em ação. É fé acreditar no que Deus falou, nas promessas de Deus para a minha vida. É receber poder e utilizar esse poder. Cura. Os dons de curar, aqui você vê que dons, está no plural, dons de curar. Tem vários dons, várias maneiras de ser usado nesse dom. Você já viu que tem gente que eles têm um dom específico para curar determinadas doenças? Tem gente que tem um dom específico para curar, gente que tem problema na coluna. Não que isso seja, os dons de curar seja só dessa forma. Não tem uma regrinha básica, é assim, desse jeitinho, só cura se fizer isso, der 3 pulinhos para trás, aí vai curar. Não, o Espírito tem liberdade de agir do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. O Jesus curou um cego de imediato, outro ele passou. Gente, aqui para nós, imagina você vendo alguém aqui, algum irmão, algum pastor, cuspindo no chão. Vai pensando comigo, vamos comigo. Algum pastor aqui cuspindo no chão. Pensou, Renan? Cospe no chão. Vai lá, pega o cuspe, passa nos olhos do cego. Irmão, eu ia ficar escandalizadinha, confesso para vocês. Que absurdo, que nojeira é essa? Para mostrar para vocês que o nosso Deus age do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, para quebrar paradigmas, para quebrar os nossos conceitos. Deve ser assim, assado, dessa forma, esse jeito, porque o Espírito Santo age só assim, e se Ele agir assim hoje, amanhã Ele tem que agir da mesma forma, nós faz do mesmo jeito que Ele age. Não funciona assim não. De vez em quando Deus manda fazer umas loucuras. Fala, não, esse negócio vai trazer escândalo. Peraí, não estou nem aí. É exercer a fé e colocar em ação os dons que Deus der para as pessoas serem curadas, para que a gente possa ser curado. De vez em quando tem umas loucuras, mas é isso que é o sobrenatural. A gente não explica, tem coisa que a gente não explica. Vamos para frente, né, gente? Operação de milagres e maravilhas. Aqui também são coisas que não se explicam, sobrenaturais, coisas impossíveis, tanto no reino terrestre, no reino espiritual. Operações de maravilhas, né? Aí a gente tem vários exemplos que a gente pode citar. O Pedro andar sobre as águas. Pensa só, andando sobre as águas. Pode falar o que for de Pedro, mas que ele andou pelo menos um pouquinho, andou. Aí quando ele tirou os olhos do Senhor, eu comecei a olhar para o mar, para as tempestades, ele afundou.
multiplicação dos pães. Um pão, 2 pães. Gente, operações de maravilhas, milagres. Sabe, é Daniel na cova dos leões. É os 3 amigos dele na fornalha. Gente, explica isso. Tem explicação para isso? Tem. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus criador dos céus e da terra. O Deus que se fez homem, Ele encarnou, Ele se revelou a nós. E Ele nos levou às regiões celestes através de Jesus. E nos deu poder. Recebereis poder, descer sobre vós. O Espírito Santo, recebereis poder. Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para testemunharmos. Para propagarmos o Evangelho de Cristo com poder. Uma coisa é quando você fala de Cristo e com autoridade, com testemunhos, com maravilhas. Ontem nós estávamos na chácara, eu sentada lá com a Deusa, e aí nós começamos a falar das coisas do passado, começamos a falar das maravilhas que eu já vi, dos milagres que eu já contemplei, cadeira de pessoas paralíticas andarem, eu já vi cego ver, eu já vi mudo falar, surdo ouvir, eu já vi com os meus olhos. Mas é só para, do passado, não, é para o hoje, para o aqui, para o agora. É viver essa plenitude do Espírito Santo. É promessa para nós, é promessa para os nossos dias, é promessa para os nossos filhos, é promessa para os anciões, para os velhos, é promessa para os jovens, é promessa para os servos, é promessa para você, querido, é promessa para mim. Recebereis poder. Começa a agir, começa a fazer. Eu lembro que no início assim da minha vida de casada, que a gente estava todo empolgado, trabalhar para o Senhor, fazer a obra do Senhor. E eu lembro que nós estávamos numa reunião, num aniversário. Nós estávamos num aniversário. E a nossa amiga Elza, aquela maestrina de Campinas, ela chegou lá e disse assim: eu estou com uma vizinha que está endemoniada. E ela está... tem 21 dias que ela não come. Ela está deitada, prostrada. E vai morrer se continuar nessa situação. E é uma jovem, nova. Eu falei assim: vamos lá agora? Eu estava no aniversário. Você foi, não foi, Tereza? Falei: vamos lá agora orar para essa moça? A gente era jovem, né, Tereza? Vamos lá agora orar por essa moça? E nós fomos orar pela moça. Quando eu cheguei naquele lugar, Deus me mostrou. Palavra de conhecimento. Deus me mostrou o que estava acontecendo com aquela jovem. Eu vi. Deus me deu a visão de demônios entrando nos seus órgãos sexuais. Eu vi. Deus me mostrou. Eu fiquei caladinha. Aí fui conversando com a moça. Fui conversando com ela. Falei: vamos para o quarto, eu e você.
Vamos ali no quarto, eu e você? E aí fui conversando com ela. E ela foi contando a vida dela, tal. E eu falei para ela, quando eu vi que eu podia falar, que estava na hora de eu falar, aí eu falei o que Deus tinha me mostrado. Ela falou assim: é verdade, eu faço sexo com os demônios, eles me possuem. Nós oramos, aquela moça foi liberta, e aí nós pegamos a moça e levamos para a festa. Vamos para a festa, querida, veste uma roupinha aí, põe uma roupa, vamos comer, vamos para a festa. Levamos a moça para a festa. Aí os espirituais, os muito espirituais, aqueles que se acham gabaritados, quem é você? Quem é você para estar? Você é doida? Você não tem, tipo assim, você não tem autoridade para fazer isso, não? Você fica caçando, pensa só, imagina só, né? Estão inexperientes, vocês estão inexperientes nessa área de libertação. Tem que saber como é que faz a área de libertação. Eu falei: querida, não sou eu, é aquele que habita em mim, porque se for por mim eu não ia. E aí, quem é você? Quem é você? Quem é você? Aí Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho, onde eu estava num ginásio muito grande, e na época eu vi o pregador Gesiel Gomes, porque ele era muito usado em curas, dons de curas, de profecia, de revelações. Alguém conhece o pastor Gesiel Gomes? Só os da época do século passado que conhece, né? Igual nós, né, meu bem? Eu louvo a Deus por ter conhecido Gesiel Gomes. Eu louvo a Deus por ter conhecido Antônio Gilberto. Na nossa época, nós sentava, estudava, ouvia as ministrações daquele homem de Deus. Eu louvo a Deus pelo privilégio que nós tivemos de estudar com ele. E aí Deus me mostrou num sonho, onde nós estávamos num ginásio muito grande, e o pastor Gesiel orando, e ele começou a ser usado por Deus nos dons, e tinha muitos mortos, assim na lateral, muitas pessoas mortas, e ele começou a ser usado por Deus e dizia: ressuscita, ressuscita, levanta, e foi dando ordem, e as pessoas foram ressuscitando, levantando, e ele apontou o dedo para mim e disse: continua a obra. Era Deus dizendo: vai nessa força, na força da unção do Espírito Santo de Deus, continua a obra. Continua a obra, não importa que o que os outros falam, deixa de falar, de questiona, estou pouco me lixando. Aí, irmãos, virei caçadora de endemoniados. Onde tem um endemoniado? Onde tem um endemoniado? Caça demônio. Comecei a descobrir que se é qualquer um que quiser, ele é usado pelos dons. Discernimento de espírito, esse é muito importante. Esse dom é imprescindível no nosso tempo, na nossa atualidade. Discernir o espírito, irmãos. Nós estamos no período dos falsos. Os falsos profetas, os falsos pastores, os lobos devoradores, e vai falando todo tipo de mentira, de engano. Se você não tiver o discernimento do Espírito, para saber se aquilo vem de Deus, vem do diabo, ou vem da própria pessoa, está à nossa disposição, busca. Irmãos, não adianta, pode ser qualquer um, vai falando, o Espírito confirma no nosso coração. E isso é de Deus. Isso não é de Deus, não. E isso que essa pessoa está falando não está embasada na Bíblia, não. A Bíblia não fala assim, não. Vai tendo discernimento. Irmãos, pessoas já vieram profetizar para mim. De repente, eu senti que a tal profecia tinha descambado. A pessoa entrou numa área,
usando de engano, de mentira. Eu falei, cala a boca. Cala a boca. Você não tem autoridade para falar nada sobre a minha vida e sobre a vida do meu marido. Cala essa boca. Eu já fiz isso várias vezes, irmão. Não vem. Para lá. Deve atuar, o discernimento de espírito deve atuar em conjunto com a revelação bíblica. Por isso que nós temos que entender de Bíblia, conhecer Bíblia, discernir profecia, discernir diversidade de línguas e interpretação de línguas. 1 Coríntios 14 diz: porque o que fala em outra língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende. Porque em espírito fala mistério, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Profecia, gente, é para edificação, exortação e consolação. Não é para falar se você vai casar com o A, com o B, porque isso Deus já deu para você sabedoria para você escolher o que presta e o que não presta. Para escolher com quem você vai se submeter. Mulheres, Deus já deu discernimento. As solteiras, Deus deu sabedoria para você escolher a quem você vai se submeter. Escolha bem, viu? Porque senão depois dá um problema lascado. O que fala em outra língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então aqui tem a diversidade de línguas, a interpretação de língua. Quando alguém fala numa língua estranha, o outro interpreta o que aquela pessoa está falando. Vamos para frente, que no meu tempo já terminou. Aqui nós temos, eu queria que esse quadro aqui ficasse para que você tivesse um entendimento dos dons. Hoje nós estamos falando dos dons espirituais, que é aquele do meio. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação de línguas. Mas tem também os dons de serviço, que está lá, que é o de ministério, ofício, diaconal, servir, ministério, servir, de exortação, de encorajamento, de repartir, de presidir, de exercer misericórdia. Tudo isso são dons. Dons ministeriais, é o terceiro lá: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Esse nós não vamos entrar. Para que servem os dons? O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para que for útil, proveitoso para a edificação espiritual, crescimento numérico da igreja. Não é para você não, para você se exaltar, não é nada disso não. Para a edificação da igreja, servir uns aos outros. Os dons é para nós servirmos a Deus, para exaltarmos o poder dEle, para glorificarmos o nome dEle, para que o nome dEle seja expandido, para que as pessoas vejam os sinais, prodígios e maravilhas, aqueles que creem em Jesus, fazem através do Espírito Santo de Deus, dos dons recebidos pelo Espírito Santo, para edificar, para consolar, para exortar, e para crescer. Os dons revelam a unidade na diversidade. São 3 classes de manifestações, as quais revelam a atuação do Deus Trino: diversidade de dons, atributo ao Espírito, diversidade de ministérios relacionados ao Filho e diversidade de operações como a ação do Pai. Ou seja, os dons revelam a pessoa do Deus Trino. Cada um opera de uma forma, não que um seja diferente do outro, mas eles estão em conjunto, atuando para que a obra, para que a igreja de Cristo vença, cresça, prossiga. Fique de pé. Paulo nos exorta: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Irmão, vamos sair do evangelho raso, desse evangelho só palavra, só a palavra. Nós temos que colocar essa palavra em ação. Aquilo que nós recebemos, em ação. Os dons que nós recebemos, nós temos que atuar. Por quê? Para servir o próximo, servir a Deus, servir a igreja. Viu, queridos? Vocês, obreiros,
obreiros, os ministérios, dons de ministérios, você não recebeu um chamado, uma convocação para ficar sentadinho, não. Você recebeu uma convocação para trabalhar, para fazer a obra, para expandir o reino de Deus, para levar as boas novas de salvação, para evangelizar, assim como Jesus. O Espírito de Deus está sobre mim, e se Ele está sobre você, é para fazer, para algo, para ministrar na vida de outras pessoas. E concluindo, a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Quando Jesus vier, acabou, viu? Os dons, encerrou. Não precisa, lá no céu não precisa mais de dom de curar, porque lá não vai ter enfermo, né? Não precisa para expulsar os demônios, porque lá não vai ter endemoniado. Então, enquanto a igreja estiver aqui na terra, vamos exercer aquilo que Deus tem nos dado. Presentes, dons, graça, vem de Deus, não é porque você merece, não é porque você é o santo, não é porque, não, você é o bom. Aqui ó, está à disposição, os presentes estão à disposição, a prateleira está cheia, busca lá, toma posse, vai lá, esse é meu, não abro mão, eu quero ser usado, vou começar a fazer, vou começar a agir na autoridade do Espírito Santo de Deus, que nos capacita a exercer a esses dons, para expansão da obra de Deus, para glorificação. Tudo tem que ser para glorificação de Deus, do nome de Deus. E acima de tudo, gente, eu encerro aqui com isso. O mais importante, Paulo falando, é o amor. Eu posso ter dom de curar, dom de profetizar, dom de expulsar demônio. Eu posso ter tudo isso, mas se eu não tiver amor, de nada adianta. De nada adianta. Porque um dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Senhor, em teu nome eu orei e os enfermos foram curados. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Mas que nós possamos ouvir do nosso Pai: vinde benditos, vinde benditos. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai,